Bom, as criptomoedas são moedas virtuais. Elas vieram para digitalizar o dinheiro. Então, simplesmente, são uma forma segura, rápida e eficaz, além de barata, para se trocar, negociar serviços e valores de uma ponta a outra do mundo, de forma direta e sem a participação de qualquer ente governamental, banco ou qualquer intermediário. A primeira delas foi o Bitcoin, mas hoje em dia já há mais de 1.000 criptomoedas. Também atingem, todas elas juntas, um market cap maior do que 200 milhões de dólares. Então, são muito utilizadas. Hoje, as criptomoedas não são apenas um meio virtual e são aceitas só no Brasil em mais de 15 milhões de estabelecimentos. Fora do Brasil, aí estão alguns exemplos das empresas enormes que já aceitam Bitcoin como forma de pagamento e tem uma alta liquidez. Hoje em dia, você pode adquirir nos Estados Unidos, por exemplo, um cartão Visa e utilizá-lo com Bitcoins para sacar dinheiro em uma máquina dessas e simplesmente obter o dinheiro no valor equivalente à moeda nacional. Hoje em dia, no Brasil, a XP Investimentos, que é o maior banco de investimentos do Brasil, já anunciou que vai negociar essas criptomoedas, no caso, o Bitcoin. Com relação à regulação das moedas virtuais, ela varia muito de país para país. Alguns países que autorizam, outros simplesmente criaram uma moeda virtual para que não haja essa utilização e que transforme o dinheiro nacional em algo mais seguro, barato, como eu disse, sem intermediação de qualquer ente governamental ou bancos, e outros países a proibiram. Mas os países que a proibiram são Colômbia, Bolívia, Nigéria, China, Taiwan, são esses países que têm um PIB menor e não investem tanto em desenvolvimento tecnológico ou na inovação. O fato é que hoje mais de 60% dos países no mundo se encaminham ou já têm uma legislação, uma regulação favorável às criptomoedas. No Brasil, ainda falta uma regulação em relação a isso. As moedas nacionais, como vocês sabem, estão sujeitas à regulação pelo Banco Central. O Banco Central, na verdade, tem a função de garantir a estabilidade financeira da moeda nacional. Com isso, no caso das criptomoedas, como elas são descentralizadas, isso gera uma preocupação, até porque o governo perde esse controle e o poder sobre a moeda. Então, a classificação, que seria um dos pontos mais importantes para a regulação em relação aos aspectos jurídicos dessas criptomoedas, ainda é muito discutida. Ela não é considerada moeda, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, apesar da sua alta liquidez, poder de troca e a ampla aceitação, ela não é classificada como moeda. Há uma discussão se seria um bem intangível, um bem virtual, ou uma commodity. A commodity é a forma como, por exemplo, os Estados Unidos a classificou. Commodity seria como o ouro ou a prata, e ela seria uma commodity por conta da sua escassez. Todos sabem, é transparente, é público, o valor máximo que o Bitcoin atingirá, que será emitido em torno de 21 milhões de Bitcoins. Então, ela tem uma escassez, a criptomoeda. Com relação aos aspectos jurídicos das criptomoedas, por que é tão importante regulá-la? Porque ela implicará em consequências no câmbio, nas responsabilidades das partes que utilizam e fazem parte dessa rede virtual, e com relação a tributos, aos ilícitos, que hoje em dia se tem dúvida em relação a o que seria um ilícito em relação à negociação dessas moedas. Mas, por enquanto, a gente aguarda o projeto de lei que está em andamento, ele tramita desde 2015, e tem o escopo de definir essa regulação e trazer essa natureza jurídica que ainda é discutida. A Receita Federal
já considerou como um bem tangível e trouxe, na Declaração do Imposto de Renda de 2017, um manual determinando o recolhimento sobre o ganho de capital dessas moedas negociadas na internet ou, enfim, plataformas. Isso teria implicação na questão jurídica também em relação ao contrato entre partes que negociam as criptomoedas, se seria um contrato de permuta ou um contrato de compra e venda. O que reflete no recolhimento de ICMS e ISS, há muita discussão sobre isso, não se sabe ainda a resposta. E o fato é que o Bacen e a CVM caminham no sentido de possibilitar a negociação, mas não tomaram uma posição ainda. Deve-se ter cuidado, pois se o usuário da criptomoeda no Brasil utiliza essa moeda virtual para compra essa moeda aqui, a corrige, a transfere para uma moeda internacional e liquida fora do Brasil, isso poderá ser considerado uma evasão de divisas. Essas moedas são negociadas através da plataforma denominada Exchange Virtual, uma corretora virtual. E essas exchanges também no Brasil não são reguladas ainda. A regulação terá um efeito mais certeiro com relação aos defeitos nesses serviços, os ilícitos dos usuários e diversas outras questões aí jurídicas. Nos Estados Unidos, houve um caso recente em que a Coinbase, uma das maiores plataformas virtuais que possibilitam essa troca de moedas, foi determinada a mostrar para a IRS, que é a Receita Federal Americana, uma lista de todos os usuários da plataforma que tenham negociado o valor de maior que $20 mil entre 2000 e 2015. Mas esses usuários representaram apenas 1% da plataforma, então não foi um grande impacto. Então, eu concluo indagando como como o Brasil caminhará a partir daí. Temos aí alguns exemplos de países como o Japão, Dubai e, recentemente, a Venezuela, que criaram moedas nacionais virtuais. Na Venezuela, por exemplo, isso ajudou muito por conta da inflação alta que tem lá. E como a criptomoeda ela não tem a intermediação de nenhum ente governamental ou banco, isso possibilita uma diminuição dessa inflação e desse temor da população em relação a essa regulação hoje centralizada no governo. No Brasil, houve recentemente um caso de um acórdão no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi o primeiro precedente em relação à penhora ou arresto de bitcoins para garantir uma dívida de um devedor ao banco, a um determinado banco. E, apesar de não ter sido determinada essa penhora ainda, houve a análise e, muito provavelmente, com interpretações diferentes aí dos advogados, essa Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou possível a penhora de criptomoedas. No entanto, se o usuário já tiver enviado as suas criptomoedas para uma hard wallet, que é uma carteira, essas criptomoedas não serão rastreadas mais. A regulação disso no Brasil será muito importante se ela for equilibrada, se não houver uma posição proibitiva, como hoje se entende que há essa posição proibitiva do governo. Ela deve se equilibrar porque as criptomoedas hoje são amplamente utilizadas e necessárias para garantir o desenvolvimento da inovação e que se caminhe também favoravelmente em relação às oportunidades e à competitividade do mundo em desenvolvimento tecnológico. Em relação ainda às criptomoedas, pouco se fala, mas há um aspecto social importantíssimo, pois mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, em comunidades, por exemplo, elas não têm acesso ao sistema bancário tradicional.
E as criptomoedas, elas são acessíveis de uma maneira muito simples e prática. Você pode utilizar aplicativos de celular, e, como você sabe, muitos não têm acesso a banco também pelo valor, né? O valor das taxas bancárias são muito altos. E através de um aplicativo, que é de um celular, que é amplamente utilizado por muitas pessoas que não têm acesso a esses bancos, elas podem comprar e negociar essas criptomoedas. O fato é que é impossível frear a inovação, é impossível não competir no mundo atual, virtual. Então, eu entendo que realmente a regulação deve caminhar de uma maneira positiva e, por exemplo, tomemos o caso da Venezuela, que acabou de criar a sua moeda virtual. Seria interessante ou possível que o Brasil criasse a sua própria moeda virtual, um real virtual. A própria Visa já se pronunciou, dizendo que o Bitcoin representa não só o futuro dos pagamentos, mas também o futuro da governança, até porque o governo perde a sua função aí, né, de controle e poder. Muito obrigada.